será desligado no céu. Isso se chama posicionamento dos céus com a terra e a terra com os céus. Quando se estabelece um congresso nesse nível, dessa intensidade, não é só para promover algumas pessoas e aquecer a agenda da igreja anual, mas é porque já está nas entranhas de Deus. Amém. Para estabelecer um novo tempo sobre a vida de homens que estão aqui. Glória. Até porque o congresso, esse conclave, está direcionado para homens, mas vejamos bem que existem mulheres aqui no nosso meio. Eu vou pegar leve com vocês hoje aqui, com graça e bondade do Eterno, porque respeito a estas senhoras, mulheres virtuosas do Senhor. Que esses dias, pastor, eu estava ministrando em um trabalho de um amigo que nos chamara para ministrar, e ministrando eu disse: hoje eu vou falar sobre o ministério das mulheres. E aí eu comecei a ministrar sobre aquilo que Jesus fez com as mulheres. O empoderamento que foi dado para as mulheres veio da parte de Jesus. Foi Jesus que liberou sobre a vida das mulheres algo muito superior aos homens. Porque quando Jesus começa o ministério, ele começa o ministério chamando homens, mas no fim de sua trajetória dos 3 anos e meio que Jesus vai estabelecer no reino de Deus, quem vai no sepulcro é Maria Madalena e Maria, porque naquele momento Jesus estava resgatando a moral e a identidade de uma mulher que poderia fazer a diferença em um tempo em que os homens deixaram o cinto de lado, se acovardaram por causa do Império Romano. E o Senhor agora levanta 2 mulheres que acompanharam ele todo o ministério para fazer, sabe o que? Aquilo que o homem deveria fazer. Ou seja, Pedro e tantos outros apóstolos foram omissos na sua trajetória, porque Cristo agora está, aleluias, sepultado no sepulcro de José de Arimateia, com a expectativa da ressurreição que já estava arraigada no coração dos discípulos. Porém, a covardia permitiu que eles se mantivessem presos naquele pensamento de que nada poderia acontecer. Mas ali estavam as mulheres para procurar aquele que disse que no 3º dia ele retornaria com a sua vida. Eu quero dizer uma coisa para você: se você não se levantar e se posicionar, Deus vai levantar sua esposa, sua filha, sua neta para fazer aquilo que Ele ordenou sobre a tua casa. Só levanta a mão quem está crendo, e só crê quem levanta a mão, e exalta quem está vivo, para a glória de Jesus. Meu amigo do som, ajuda o pregador, meu filho, senão amanhã já não sai mais nada. Dá só uma ajustadinha aqui que a gente vai ficar bom aqui. Aleluia. Eu quero agradecer a Deus pela vida do meu tio. Não parece não, mas é de fato. Eu sou mais velho do que ele 20 dias. Quando a minha avó estava brincando, né? Aleluia, de procriar, a minha mãe, depois de 20 dias, foi lá e fez também. Então eu sou mais velho 20 dias do que ele. A minha mãe está aí. Eu quero agradecer a Deus pela vida da minha mãe. Ela é uma pessoa muito importante para a minha vida, e eu tenho certeza de que esses dias também vai ser muito bom para a senhora. A gente pouco se vê, quando se vê tem que ficar mais agarradinho, né? Amém. Glória a Jesus. Amados, sem delongas, queremos abrir as Sagradas Escrituras com a bondade de Deus. Obrigado, tá, meu filho? Você brilhou aqui agora. No final do culto eu te dou um presente, um abraço bem apertado. Aleluia. Leamos, portanto, a carta do apóstolo Tiago, no capítulo de número 4, a partir do versículo 17. Tiago, capítulo de número 4, a partir do versículo 17. Glória ao nome de Jesus. Deus é fiel. Deus é Senhor.
Quantos acharam? Diz glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Que diz assim a palavra do Senhor. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Em outras traduções diz: portanto, aquele que sabe o que deve fazer e não faz, peca contra o Altíssimo. Curva a sua cabeça. Eu sei que o pastor Wanderson já tinha orado, mas gostaria de fazer mais uma oração em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, louvado seja o teu santo nome, que nesta tarde aprove o Senhor nos conceder um livramento na 381. Obrigado, Jesus, porque sei que esses dias serão dias para desatar vidas, para que os céus estejam descortinados neste ambiente, para que vidas saiam daqui impactadas, abençoadas, nesses 3 dias, em que o Senhor estará, meu Deus, fazendo coisas tremendas. A nossa expectativa é no Senhor e não no homem. A nossa esperança não está na terra, não está em governantes, está no Senhor. E por isso que nós estamos aqui, para tributar e exaltar o Senhor. Porque Tu és o nosso Deus. Tu és aquele que nos concede todos os dias o direito de fazer melhor o que nós não fizemos ontem. Bendito seja o Teu nome pela vida da minha casa, Senhor, que está debaixo do Teu manto sagrado, protegida, porque nesta madrugada às 3 da manhã, o Senhor me levantara para orar. E quando eu estava orando, o Senhor falou muito ao meu coração. Bendito seja o Teu nome por nos despertar para entender o Seu propósito. Glória ao nome de Jesus. Amém. Meus amados e queridos, eu quero nesta noite, debaixo da graça de Deus, com toda a responsabilidade, sabedor que Deus tem uma palavra para o seu coração, sabedor que Deus tem uma palavra para a tua vida, e Deus vai fazer coisas nesses dias em que a sua alma será alcançada, porque o maior objetivo de Deus é alcançar a alma do homem. O Espírito, ele comunica com o nosso espírito para que possamos entender que nós somos filhos de Deus. A nossa alma precisa de receber esses elementos do Espírito para que debaixo do desatar de Deus possamos compreender qual é o comprimento, a largura e a profundidade daquilo que Deus deseja para cada vida. E sabedor disso, nós temos o entendimento de que é necessário que Deus apresse esta obra na sua vida, que Deus apresse esse trabalho na sua existência, porque os dias são maus, os tempos são ruins, e nós estamos vivendo um desembolar profético sobre o globo. A terra está passando por um momento muito caótico. Vivemos os cumprimentos da Bíblia Sagrada, das profecias de Jesus, no sermão das últimas coisas, quando Jesus falara sobre os sinais, queria falar dos acontecimentos finais para a sua vinda. E nós sabemos que estes sinais já estão acontecendo na face da terra. É necessário que haja um despertamento espiritual, é um despertamento para estes tempos, porque o Espírito e a noiva diz: vem, e nós precisamos estar posicionados para este tempo em que Deus está despertando a igreja. A terra e o globo está cambaleando como se fosse um bêbado, porque os acontecimentos apocalípticos estão mexendo com a faculdade dos homens, e nós estamos sendo preparados para daqui a alguns momentos, daqui a um pouquinho de tempo, aquele que há de vir, virá e não tardará. A Bíblia diz que ele vem, e ele vem com as nuvens, preparando a igreja. O Espírito já está preparando. A igreja precisa de entender que esse tempo é um tempo de adornos, é um tempo de preparação para o grande dia do Senhor. Mas em meio aos acontecimentos que nós estamos vivendo, vivemos também uma geração omissa. Vivemos uma geração que não quer cumprir a vontade de Deus, porque acha impossível
fazer as coisas de Deus. Acha meio complicado entrar neste processo de evangelização, neste processo de conquista da sua família. Esses dias, Deus colocou em meu coração que nós estamos debaixo de uma ordenança celestial. Jesus disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Este ide de Jesus, quando está escrito em Marcos capítulo de número 16, versículo 15, este ide é uma ordem imperativa. Isso não quer dizer que é para fulano ou para ciclano. Isso é uma ordem dada para todos aqueles que formam discípulos da presença do Senhor. E eu venho aqui como profeta de Deus para profetizar para a tua vida. Deus vai desatar a tua história, Deus vai desatar a tua casa, e você se tornará discípulo de Jesus para cumprir o ide, porque o evangelho será pregado, e depois que ele for pregado, virá o fim. Aleluia. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e diga: se prepare, porque há um grande mover de Deus nesses dias para a tua vida. Aleluia. Segure a mão dessa pessoa. Me ajuda aqui, filho, no som. Me ajuda aqui um pouquinho no som. Segure a mão dessa pessoa e diga: se prepare. Há um grande mover de Deus para a sua vida. Há um grande mover de Deus para a sua vida. Aleluia. Ajuda o pregador, filho. Eu estou quase desmaiando. Só um pouquinho, só. Aleluia. Glória a Deus. A viu, né, pastor? Pregador pentecostal, se não ouvir a voz, não prega. Amém. Aleluia. Aí, filho. Não, agora eu vou te dar um abraço depois. Vem cá. Me ajuda. Aperta. Ai, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Muito bem, agora fiquei mais confortável. Obrigado, filho. Amados, preste atenção no que tange a ser omisso, no que tange a ser uma pessoa que não se compromete com aquilo que é de Deus. Havia um homem lá em Harã, na região da Mesopotâmia, cujo nome é Abrão. Abrão estava vivendo debaixo de um cenário de idolatria, porque o seu pai, Terá, era idólatra. Quando Deus aparece e se revela para Abrão, porque a palavra Abrão significa pai das alturas. Segundo os estudiosos, aquela turma da Mesopotâmia, eles eram especialistas para entender astros. Sabia onde estava a Ursa Menor, os 7 estrelos, a recâmara do sul. Então, na Mesopotâmia, fazia aquela observação dos astros. E Abraão não estava longe de estar envolvido nesse contexto. Terá era pai de Abraão. E segundo a Bíblia, Terá, ele adorava Marduk. Marduk era um deus. Quando vinha a junção do desequilíbrio do homem perdendo a sua percepção de Deus, e agora Deus chama um homem no meio da idolatria e lhe faz promessa, e diz o texto no capítulo 12 de Gênesis, e diz que apareceu o Senhor, falou o Senhor a Abraão, e a palavra de Deus para Abraão foi essa: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e eu te mostrarei aonde Abraão estava localizado, debaixo de idolatria. Deus se revela para aquele homem. Quando Deus se revela para Abraão, Abraão tinha 75 anos de idade. 75 anos de idade, naquele tempo, não era uma velhice, até porque a terra ainda estava debaixo de um renovo depois de Noé. Mas Abraão agora se encontra debaixo de uma palavra do Eterno, e ele, sem hesitar,
acredita na palavra do Eterno e se posiciona e não diz não. Porque você não vai ver hora nenhuma Abraão dizendo: não, vou ficar no meio da minha parentela, ficarei no meio dos meus. Mas a Bíblia diz que por fé, que isso foi lhe imputado por justiça, Abraão se levanta e diz: Sara, vamos caminhar. E ela disse: para onde? Para onde Deus quiser, porque Ele apareceu para mim. Eu não sei se é Marduk, mas eu sei que um Deus falou comigo e me fez promessa. Qual foi a promessa, Abraão? A promessa que eu serei pai de multidões. Aleluia. A promessa que Ele me fez, que eu serei grande, que eu serei uma bênção, e Ele vai engrandecer o meu nome, Sara. E a Bíblia diz que Abraão, ele despede de sua casa, ele pega Sarai e diz: vamos, não sei para onde, mas iremos, não sei aonde nós chegaremos, mas nós iremos. E ela vai caminhando, ele vai caminhando, e logo depois vem quem atrás? Ló, que era sobrinho de Abraão. Terá teve 3 filhos, e os 3 filhos de Terá, Ló é filho do irmão de Abraão, que morreu muito jovem, Harã. E diz a Bíblia que agora Ló vai, se apoia em Abraão e começa uma trajetória de uma caminhada debaixo de um ciclo que Deus abriu. Deixa eu pegar alguma palavra para a tua vida. Deus é Deus de abrir ciclos, e Deus é Deus de fechar ciclos. Deus está me dizendo aqui nesta noite que está abrindo ciclos novos, e vai ter fechamento, porque antes que 31 para 1 vira, Deus vai fazer algo grande na tua casa, a começar por você, Abraão. A palavra Abraão é pai das alturas, e Deus troca o nome de Abraão para Abraão, que significa pai de multidões, porque Deus chama Abraão e diz assim: orai para as estrelas, conte-a se você puder. Ele disse: não posso contar, assim será a sua descendência. Olhe para a areia do mar, pode contar? Não, Senhor, assim será a sua descendência inumerosa, cobrirá a terra, Abraão. E a Bíblia diz que Deus vai levar Abraão no processo, porque o Deus que abre ciclo é o Deus que coloca você no processo. Tem muita gente que Deus abriu o ciclo, mas não está pronto para passar pelo processo. E o processo é duro, o processo é desafiador. Tem muita gente que não está entendendo o processo de Deus. E o processo de Deus nos leva a ter um pensamento de desistência. O processo nos leva a descrer no meio do caminho sobre a promessa que Ele nos fez. E a Bíblia diz que no capítulo 15 de Gênesis, Deus vai chamar Abraão para uma conversa e vai dizer: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Aleluia. Quem te fez a promessa não dorme. Aleluia. Quem te fez a promessa está guardando ainda. Quem te fez a promessa vai fazer você sobressair. Seja resiliente, seja perseverante, não pasme, não para, porque eu farei você sobreviver nesse deserto. Amém, Deus. E a Bíblia diz que lá vai ele. Parecia que nada ia acontecer. Uma certa feita, Sarai olha para Abraão e diz assim: meu velho, já se passou muito tempo. Eu estou achando que é melhor você deitar-se com Agar. Pega a escrava egípcia e dela provém um filho e acaba logo com isso. Abraão foi omisso. Poderia ter repreendido Sarai e dito para ela: você não crê nas promessas de Deus? Você não acredita que Deus pode fazer? Mas em vez dele ser tomado por uma repreensão, ele acaba aceitando a palavra de sua mulher. E você sabe o que Abraão fez? Abraão entra na tenda, deita-se com aquela Agar, a egípcia escrava, e dela vem um filho, Ismael, que hoje é calo no pé de Israel,
E é por causa dessa guerra que está acontecendo agora, porque os palestinos são descendentes de Ismael. E aí você me pergunta, pastor, então quer dizer que a minha atitude de hoje pode causar coisas terríveis no futuro? Sim. A sua má decisão de hoje pode custar um preço muito caro amanhã. Talvez você não está sabendo, mas o diabo está à espreita, esperando um deslize, esperando você sair da brecha, procurando um motivo para colocar você debaixo de uma maldição. E talvez se Abraão tivesse questionado, não irei, e repreendido sua mulher, hoje Israel não estava lutando contra os palestinos, porque toda decisão precipitada sem conselho de Deus, toda decisão precipitada sem conselho do Senhor, é ir para a rota da ruína, é entrar debaixo de maldição. Foi isso que o Senhor disse para Saul, através da boca do profeta Samuel. O profeta Samuel disse: Saul, se você tivesse obedecido a palavra do Senhor, se você estivesse debaixo da palavra de Deus, se você tivesse obedecido, Deus confirmaria sobre ti o seu reinado. Mas você foi rebelde, incoerente, e não esperou Samuel oferecer o sacrifício e deu uma de sacerdote. Profeta, eu sei que você é, Saul, mas você foi tomado pela precipitação, não esperando Samuel oferecer o sacrifício. E ele oferece o sacrifício, e diz a Bíblia que encontrando ele, Samuel e Saul, no meio do caminho, a palavra de Deus diz que naquele momento ele foi tomado de uma indignação tão grande. Diz: Deus rejeita o teu reino e passará o teu reinado para outro que é melhor do que você. Deixa eu dizer uma coisa: omissos podem pagar um preço alto quando a desobediência é contra Deus. E se nesta noite alguém está ouvindo esta palavra, hoje é noite de conserto e de se colocar na posição que Deus chamou, porque Deus só vai usar quem é obediente. Melhor é obedecer do que fazer ou provocar sacrifícios. Olhe para essa pessoa e diga: se prepare, porque haverá testes na sua vida. Aleluia, aleluia. 75 Deus chama. Passou 25 anos para se cumprir a promessa, e Sarai agora está com 90, e Abraão com 100. E o Isaac agora, que era simplesmente um sonho, um sorriso de Sara, agora é realidade. Sarai está grávida. A alegria vem na casa. O problema é que quando Sarai engravida de Isaac, Isaac nasce, agora começa um outro pesadelo. E qual? O abandono. Porque Abraão agora deixa de ir para os altares para ficar olhando e observando o crescimento do menino. Tem gente que é assim: quando não tem, procura ter, e quando tem, começa a ser omisso, de não fazer aquilo que Deus colocou e iniciou você na sua trajetória, no seu caminho para fazer. Não seja omisso, faça o que tem que fazer e Deus te abençoará. Amém. Preste atenção. Abraão já não mais vai para os altares. Abraão já não procura mais oferecer ao Senhor. E um dia Deus diz assim: Abraão, pega o teu filho, teu único filho, leva ele e sacrifica-o sobre um monte que eu te mostrarei. Havia muitos montes naquela região, mas o monte que Deus escolheu era um monte que já tinha a providência. Ele poderia ir em qualquer monte, mas o monte que ele deveria ir era um monte que Deus já tinha a providência. Qualquer que esteja aqui nesta noite, que tem uma promessa de Deus, saiba que você não vai precisar de ir buscar, já está estabelecido sobre a tua cabeça. É só crer, tomar posse, não precisa forçar, é só crer e tomar posse, porque Ele é Senhor. E a Bíblia diz que quando Ele chega,
O menino, interessante que ele não fala nada com Sara, pega o jumento, aborda o jumento, catuca espora no bicho, bota lá os gravetos, cutelo, lá vai ele. Quando ele chega no pé do monte, ele olha para o céu e diz: ficai, enquanto eu e o menino subiremos e vamos sacrificar e voltaremos. Depois de termos adorado, voltaremos. Se você entender, o que Abraão estava dizendo era o seguinte: fica aqui, eu vou só oferecer, eu vou voltar com o menino. Mas o coração dele tinha que sacrificar. Quando ele vai para o altar e coloca o menino no altar, o altar do holocausto, diz o texto bíblico sagrado, que Abraão com cutelo iria imolar o menino. Quando ele ia imolar o menino, um brado dos céus, da parte de um anjo, diz: Abraão, não faça mal ao teu filho, porque hoje o Senhor sabe que tu temes a ele. Ele para o cutelo, e ao longe ele vê aquele animal, o cordeiro, com a cabeça, chifre enrolado nos arbustos. Pega ele e diz: sai daí, meu filho, porque o Senhor proveu para ti o cordeiro. Era um símbolo de Jesus, de substituição. Era para você, era para mim, mas Jesus foi aquele que nos substituiu na cruz do Calvário. Para quê? Para que hoje você pudesse estar aqui, levantando a sua mão e glorificando o nome do Senhor. Oh, glória ao nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus dos céus. Preste atenção. Há muitas pessoas omissas na Bíblia. Há muitos que deveriam fazer o que deveria fazer e tinha que ser feito e não fizeram por causa da desobediência. Quando Moisés está passando pelo deserto, Deus o chama para construir o tabernáculo de Deus. E Moisés, obediente, faz o tabernáculo. Na entrada do tabernáculo havia o altar do sacrifício. Depois do altar do sacrifício havia a bacia do lavatório. Depois da bacia do lavatório havia o candelabro com 7 pontas representando os 7 Espíritos de Deus. Posterior havia a mesa da propiciação dos pães da propiciação. Passado mais um pouquinho para frente, estava lá o altar do incensário, que tinha 4 pontas de ouro, revestida de ouro, porque a madeira feita era de acácia e revestida de ouro, com 2 argolas nas suas extremidades, 45 de altura, 45 de largura. E a Bíblia diz que tinha altura de 90, 45 por 45, e uma argola para passar, aleluia, aqueles varais para ser levado nos ombros dos levitas. Posterior havia um véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, e dentro do lugar santíssimo havia o ciúme de Deus, havia a arca de Deus, e a arca de Deus que estava no lugar santíssimo era, aleluia, o ciúme do Senhor, era a presença de Deus. E nesta arca havia uma tampa de propiciatório de ouro puro, e desta tampa pulava 2 querubins, e dentro desta arca estava 3 elementos, a saber, a vara de Arão que florescera, as tábuas da lei e o maná que estava dentro da arca. Glória a Deus. E no dia em que Moisés estabelece este princípio, aleluia, a presença do Senhor era sobre todo Israel. Mas aconteceu algo. O que aconteceu? Porque todas as vezes que Israel entrava numa guerra, os sacerdotes pegavam a arca e levavam para o meio da guerra, para Deus trazer vitória sobre o exército de Israel. Mas dado um dia, quando os filisteus vieram contra Israel, quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quando Israel estava na peleja contra os filisteus, aleluias, havia um homem que estava no sacerdócio, o nome dele é Eli. Eli
estava no sacerdócio, mas a Bíblia diz que estava já avançado de idade, já não enxergava. E o texto bíblico diz que uma mulher se levanta, vai para Siló, no seu sacrifício anual, juntamente com seu marido Eucana. Preste atenção para tu entender. E quando ela chega na presença do Senhor, está no templo, Eli está ali no templo, ela se debruça, ela ora, vai falando com o Senhor, e diz a Bíblia Sagrada que vai só mexendo os lábios. Ela pedia um filho ao Senhor. Ana agora pede um filho a Deus porque era estéril, e a Bíblia diz que o sacerdote, vendo a sua boca movimentar e nenhuma voz saía, a Bíblia diz que ele teve ela como embriagada, ele teve ela como uma mulher desprovida naquele momento. E diz a Bíblia que ela vai olhar para o sacerdote e diz assim: sacerdote, esta serva, esta filha do Senhor, está aqui amargurada, angustiada, não está bêbada de forma nenhuma. E que tu queres, mulher? Eu quero um filho. Eu quero que Deus visite a minha madre, porque Ana era estéril. E diz a Bíblia que o sacerdote libera uma palavra: que seja feita a vontade do Senhor na sua vida. Tem uma palavra de Deus para a tua existência hoje. Deus vai liberar um novo ciclo na sua história. As humilhações vão cair por terra. A perseguição vai deixar de existir na tua vida, porque Deus te levanta hoje com poder e com muita glória e com muita graça. Só levanta a mão quem crê que está chegando um tempo de exaltação de Deus na tua vida. Aleluia. Ana não tinha filhos, e agora Deus vai visitar e vai dar Samuel. A mulher aflita por Penina agora vai ter um filho, e o filho que ela prometeu viveria ao serviço do Senhor. Depois que o menino nasce e desmama, ela leva o menino para Siló e entrega a Eli. Nesse período de tempo, Eli olha para os seus filhos, e os seus filhos, Ofni e Finéias, já não mais serviam o Senhor. Dentro da casa de Deus, servindo a Deus, a Bíblia diz que eles eram omissos. E colocavam um garfo de 3 pontas no altar do sacrifício. Prostituía com as mulheres dentro da casa de Deus, na tenda da congregação. E a Bíblia diz que um profeta apareceu para Eli e disse: Eli, vou visitar a sua casa, vou cortar a sua descendência. Estou dizendo que os seus filhos serão mortos, porque eu, Senhor, desejo matá-los. E diz a Bíblia que Eli se estremeceu. E o profeta diz: Ofni e Finéias serão mortos. E a Bíblia diz que Samuel crescia na presença do Senhor com sabedoria e temor diante de Deus e dos homens. Tem muita gente querendo aparecer para homem. Tem muita gente querendo ganhar status diante de homens. Mas Samuel queria era a presença de Deus. Porque quando a casa de Eli já não ouvia Deus, Deus vai chamar o menino no timbre da voz do sacerdote. Ele vai se levantar e diz: me chamaste, Eli? E ele diz assim: não, meu filho, volte a deitar. E outra vez ele ouviu Eli chamar pelo timbre, Deus chamar pelo timbre da voz de Eli. Por que, pastor Anderson? Porque Deus não quebra princípio de autoridade espiritual. Tem muita gente que não para ouvir a sua voz como sacerdote, mas vai ficar ouvindo besteira na internet, que gente que nunca comeu com ele, nunca deu auxílio, que nunca orou por ele. Não honra você como sacerdote na casa, mas vai honrar gente lá fora, que nunca deu nada para ele, que nunca fizeram nada para ele. Agora, quando Eli entende que Samuel viera várias vezes, ele disse: o Senhor está chamando esse menino. Menino, quando ele gritar o teu nome novamente, diga: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E o que Deus faz? Abre um ciclo novo sobre a vida de Samuel. E Samuel é o único homem que vai ter 3 ministérios. Ele vai ser juiz, vai ser sacerdote e vai ser profeta. Deixa eu fechar aqui para não ser enfadonho os irmãos. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia diz que Eli
continua ainda olhando para os filhos e não os repreende, porque ele é omisso. Eli não repreende os filhos, não para o seu sacerdócio, porque já estava cego. Quanta gente cega dentro da casa de Deus que não consegue mais enxergar as coisas de Deus. E a Bíblia diz que agora, aleluia, Israel se encontra diante dos filisteus, a peleja está travada, e a Bíblia diz que os filisteus vêm com ímpeto, com força, e mata 30.000 soldados no campo de batalha, que tomba na espada, no fio dos filisteus. E alguém levanta, empoeirado, corre na direção de Siló, porque interessante é que quando eles começam a perder a guerra, eles dizem: chama os levitas e traga a arca de Deus, para ver se Deus nos dá vitória diante dos nossos inimigos. E quando eles pegam a arca e levam para o meio da batalha, a batalha está sangrenta. Os filisteus então agora temem, porque a arca veio, mas o Senhor não estava mais com eles. A arca estava, mas a presença de Deus não estava mais com eles. E diz a Bíblia que naquele momento, aleluias, Ofni e Finéias é morto, a arca de Deus é levada, e a Bíblia diz que o mensageiro corre para Siló, encontra ele preocupado, sentado numa cadeira, olha para ele e diz: sacerdote, as notícias não são boas. Diga, meu filho, Eli já estava avançado, 98 anos de idade, cego. As notícias não é boas, meu senhor. Diga, meu filho, seus filhos são mortos, a arca de Deus é levada. A mulher de Finéias, que estava a ouvir, gritou: meu Deus, e acabou, lá se foi a glória do Senhor. Escute isso aqui que é muito sério. Os filhos de Eli morrem, não tem descendência mais. Eli cai para trás e quebra o pescoço, acabou. Eli já não faz mais parte do cenário levítico e sacerdotal. Sua hora vai dar luz, e o menino vai receber o karma pelo resto da sua vida, com o título que naquele dia a presença de Deus foi levada para a terra dos seus inimigos. Olhe para mim com temor e glória. Perca um braço, perca um olho, perca até uma perna. E Deus livre que você não perca, que você perca, mas nunca perca a presença de Deus. Porque um homem sem a presença de Deus, ele é um pacote de poeira. Mas com a presença de Deus, ele é muito mais do que abençoado. Receba em nome de Jesus. Chegou o tempo de Deus desatar a tua vida e criar um novo tempo, um novo ambiente, para que você possa sobressair. A guerra vai ser travada, mas o Senhor será contigo. Só levanta a mão e glorifica o nome do Senhor. Quem está entendendo? Chegou o tempo, chegou a hora. Oh, glória a Deus, chegou esse tempo. Deixa eu fechar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Interessante, queridos, que a arca de Deus vai embora, vai para a terra dos filisteus. A Filistia tinha 5 cidades, 5 governantes: Gate, Gaza, Ecrom, Asdod. Essas 5 cidades compunham 5 governantes. A arca foi para a terra dos filisteus em Ecrom. Ela entra no templo de Dabu. Primeiro dia, a arca estava lá. E eles olharam que Dagon estava diante da arca, debruçado. Segundo dia, a arca continua no mesmo lugar, e agora Dagon, com os braços e a cabeça cortada. Ele disse: o que está acontecendo? Tumores? Ratos comendo a lavoura? O povo numa praga? Disse: isso aqui vai dar problema. Vamos tirar esta arca. Chamaram os governantes: vamos tirar a presença. A presença de Deus está causando aqui. Lembra você quando no Novo Testamentário Jesus disse assim: eu não vim com espada, nem com guerra, mas eu vim para colocar o filho contra o pai e o pai contra o filho. Tem muita gente que engole você dentro da tua casa
Porque você é a arca de Deus hoje. Você carrega a presença do Senhor. No seu emprego tem muita gente que não gosta de nem olhar para a sua face, porque o brilho seu incomoda, porque você é a luz deste mundo. Tem muita gente que não consegue digerir você, não consegue passar pela boca, porque você é temperado, você é o sol da terra. Tem gente que não consegue olhar, não consegue discernir a sua vida, porque você é espiritual. O homem carnal, existem 3 homens na Bíblia: natural, espiritual e carnal. O carnal é aquele que está na casa de Deus e não responde aquilo que o Senhor manda ele fazer. E o espiritual é aquele que ninguém discerne, porque sobre a vida dele tem o selo da promessa, sobre a vida dele tem a presença do Espírito de Deus, sobre a vida dele tem a bênção do Senhor. Escute aqui, e falando sobre isso, eu estava na igreja, de repente eu estou vendo uma pessoa descendo. Ele desceu a escadaria, chegou perto de mim e falou assim: "Senhor pastor Leonardo?" Eu disse: "Sou, querido. A minha esposa vem muito aqui na igreja." Eu digo: "Não sei quem é, mas tudo bem. O que tu queres?" Ele disse: "Falaram que o Senhor tem o dom de revelação." para si. De fato. E disseram que o Senhor revela. Eu revelo nada não, quem revela é Jesus. Aí não, você está pegando pesado. O dom é meu, mas o dom o Senhor me deu, mas quem revela é Ele. E quando Ele quer. Ele disse: "Eu queria que você orasse para mim." Eu digo: "E qual que é o propósito, filho?" "Eu quero saber se a minha mulher está me traindo." Eu digo: "Filho do cão, o que é isso aí?" Eu olhei para ele e falei assim: "Meu filho, o que é isso aí?" "Não, pastor, pelo amor de Deus, não estou aguentando mais, estou estremecendo, estou todo violento aqui. Diga para mim, ore para mim, põe a mão na minha cabeça, diga se ela está me traindo." Eu falo: "Rapaz, você está pedindo coisa que é para Deus, moço. Mas enfim, eu estou vendo que você está angustiado. Deixa eu botar a mão na tua cabeça e orar por você." Fecha o olho, infeliz. Aí abaixou a cabeça, botei a mão na cabeça dele e comecei a orar. Queridos, debaixo da graça de Deus, estou nesse altar santo. Abriu-se uma visão na minha frente. E Deus mostrou uma calcinha. Pode falar esse nome aqui agora, pastor? Pode, né? Já falei, né? Fazer o quê, né? Vamos voltar, né? Peço perdão às nossas amadas e queridas abnegadas servas do Senhor. Aí Deus mostrou a calcinha. Eu disse: "Meu Deus." E aí eu falei com ele assim: "Filho, eu acabei de ter uma visão aqui agora." "Diga, pastor, pelo amor de Deus, eu já estou tremendo aqui, eu já estou passando." "Calma, filho, calma. Deus me deu uma visão aqui agora. Deus mostrou uma calcinha." "Pelo amor de Deus, faço não." Eu disse: "O que é, homem? Fale." Não, Deus é caguete." "O que é isso, rapaz? Fale." "Deus me caguetou, pastor, pelo amor de Deus." "Fale." Infeliz. Ele disse: "Eu vou te mostrar." Aí me pegou, eu falei: "Ai, meu Deus do céu, onde eu fui amarrar minha jumenta, Jesus?" Aí fui com ele. Fui lá para a casa dele. Quando eu cheguei na casa dele, ele disse: "Está aqui o quê, meu filho?" "Está aqui." Eu disse: "Está aqui o quê? Abra aí." Aí ele foi cavando. Ele foi cavando e tirou um pote. Um pote. E dentro do pote ele botou a calcinha da mulher. E o babalorixá disse: "Tu vai urinar 7 vezes nessa calcinha e a tua mulher nunca mais vai te trair. Nunca mais vai te trair." Eu falei assim: "Está aí." Ele disse: "Deus me caguetou para o senhor, quem fez a macumba foi eu." Dorme com esse barulho aí, filho. Dorme com esse barulho aí. Dorme com esse barulho aí. Aí eu fui e disse assim: "Agora, filho, vamos desfazer essa obra do cão, né, filho?" E ele botou na entrada da casa dele. Aí nós tiramos aquilo ali, abrimos aquela obra do Satanás e metemos fogo naquilo. Pensa num negócio que não pega fogo. E pensa numa urina que Jesus tem misericórdia, que incendiou o quarteirão. Eu falei: "Meu filho, vai para o hospital, que aqui, meu filho, só tem a morte." De tanto que incendiou. E ali desfez o trabalho. E a gente foi levando essa pessoa, esse infeliz, para a obra do Senhor, até que o Senhor salvou toda a sua casa para a glória do nome de Jesus. Você crê que Deus pode fazer coisas grandes? Você crê que Deus pode mudar cenários? Você crê que Deus pode trazer um novo sobre a tua existência?
Tem gente aqui que vai viver o sobrenatural de Deus. Por quê? Porque o natural você já vive. Chegou o tempo do sobrenatural na tua vida. Deus está levantando homens para fazer a diferença nesta terra. Eu creio e profetizo. Chegou o tempo e a hora chegou. Vai haver um avivamento nesta cidade, a começar pela tua vida. Fique sobre os seus pés em nome de Jesus. Deixa eu fazer uma oração aqui agora. Oh, glória ao nome do Senhor. Glória ao nome de Jesus. Quando eu estava sentado ali, eu vi o pastor trazendo